Então aqui na sequência, né, falando sobre a rede neural, a gente vai falar um pouco sobre o histórico da rede neural, certo? E aí a gente começa lá do ano de 1943, quando um matemático e um neurofisiologista, eles começaram a pensar como é que a gente consegue representar matematicamente um processo biológico, né? Então como é que a gente consegue representar um neurônio? O que ele faz? Como é que a gente consegue pensar numa maneira de determinar o comportamento de entrada e saída de um neurônio, né? Então, esses dois pesquisadores, né, eles lá em 1943, eles tentaram fazer uma analogia entre as células vivas e o processo eletrônico, tentando simular, né, o comportamento do neurônio natural e pensar assim, como é que eu consigo fazer esse neurônio artificialmente, né, utilizando equações matemáticas. Então o neurônio possuía apenas uma saída e era uma função do valor de algumas das entradas, né? Então, basicamente esse primeiro neurônio que foi pensado, né? A gente tinha essas conexões excitatórias, né, e as conexões inibitórias e tinha ali uma única saída. Então a gente tinha um neurônio que consistia em executar uma função lógica e nesses nós aí a gente produzia somente resultados binários e as conexões iam é, transmitir, né, exclusivamente zeros e uns, por isso que é um resultado binário. As redes elas não tinham pesos, né, ou seja, você não poderia ponderar as entradas e saídas para formar alguma coisa lá na saída, você basicamente tinha que sair verdadeiro ou falso a partir do somatório do que foi colocado na entrada. Nesse caso aí, as redes são compostas de conexões sem peso, né, como eu falei, e tinha esses tipos, né, excitatório e inibitório. E a gente podia é, ter um certo limiar de threshold ali que ia ajudar a gente a tomar uma decisão lógica de acima desse threshold vai ser 1, abaixo desse threshold vai ser 0. E aí, obviamente, uh, esse modelo ele vai sendo evoluído conforme o tempo até que a gente consiga chegar nos dias de hoje. Então, lá em 1949, tem um psicólogo chamado Donald Hebb, que ele mostrou que a capacidade de aprendizagem, né, em redes neurais biológicas vem de uma alteração da eficiência sináptica. Então já entra o conceito de sinapse aí e nesse caso, né, a conexão era reforçada de alguma maneira, né, que a gente consiga aumentar ou diminuir a transmissão de alguma informação, né? Então a conexão somente é reforçada se tanto as células pré-sinápticas quanto as pós-sinápticas estiverem excitadas. Então, obviamente, não quer dizer que o neurônio artificial vai ter todas as partes de um neurônio real, né? Mas estudar e entender o funcionamento para reproduzir aquilo que é necessário para funcionar, para resolver problemas, né, dentro de um computador. Como nessa época ninguém sabia de nada, então os estudos vão começando a mostrar como o neurônio funciona e os pesquisadores vão começar a adaptar essa forma de funcionamento do neurônio às leis matemáticas e aí isso vai desenvolvendo o campo do conhecimento até chegar nos dias de hoje, né? Esse pesquisador foi o primeiro a propor uma lei, né, de aprendizagem específica para as sinapses dos neurônios. Ou seja, se a gente pode alterar a sinapse para mudar a forma como os neurônios se conectam, né, e a informação trafega entre os neurônios, é bem possível que a gente possa
fazer isso computacionalmente e isso levar à aprendizagem humana. Então, na sequência, né, em 1951, foi construído o primeiro neurocomputador, né, ou seja, tentando pegar esse neurônio e implementando no computador, que foi chamado de SNARC. Então teve um pesquisador aí, Marvin Minsky, que desenvolveu esse primeiro neurocomputador, esse processamento neural dentro do computador. E aí, nesse neurocomputador, né, a gente já tinha os pesos sendo ajustados automaticamente. E aí a gente começa a evoluir um pouco, né, na definição de rede neural e como essa rede neural pode nos ajudar no processo de solução. E aí, em 1956, a gente começa a dividir, né, o campo do conhecimento da inteligência artificial em dois, que é o campo simbólico, que tenta simular o comportamento inteligente humano, desconsiderando como é que o ser humano pensa, né? Assim, qual é o processo pelo qual a gente usa para pensar. Muita gente não pensa sobre isso e mesmo assim consegue chegar a uma resposta. Então, esse segmento simbólico, né, esse paradigma simbólico, basicamente é a tentativa de emular o comportamento humano, simplesmente porque a gente consegue fazer esse comportamento humano. Não preciso entender basicamente os mecanismos para isso acontecer. E o conexionista está mais preocupado, né, em construir um sistema que simule a estrutura do cérebro como o cérebro é. Então, como é que, por exemplo, no cérebro a gente tem alguma parte que se responsabiliza por processar a imagem, ou processar os movimentos do corpo, tomar decisões de movimento. Então, se a gente entender isso, será que somos capazes de fazer uma rede neural melhor, uma estrutura computacional que baseada em neurônios, que seja capaz de aprender, assimilar, errar e modificar e perceber e falar? Será que existe alguma estrutura no cérebro que seja melhor para falar, por exemplo, para representar linguisticamente algumas coisas, tomar decisão? Será que existe alguma parte mais, ou algum tipo de conexão, um formato, estrutura cerebral melhor, mais adequada para fazer os cálculos da movimentação do corpo? E assim, né, esse paradigma conexionista estuda, né, começa a estudar a estrutura do cérebro para que seja possível modelar o comportamento de uma maneira baseada no ser humano, né? Mais baseada naquilo que é uma estrutura que acontece. Então, lá em 1958, nós temos aí mais um pesquisador que criou o modelo dos perceptrons, certo? Então, nós temos aí alguns neurônios que nós vamos chamar aqui de perceptron, certo? Não todos os neurônios, mas esse tipo de neurônio específico, que eles eram organizados em camada de entrada e camada de saída, né? E aí tinha os pesos das conexões e você conseguia adaptar o neurônio de maneira a fazer com que ele reconhecesse melhor uma determinada informação, né? Que seria chamada atingir a eficiência sináptica aí, nesse caso. Inclusive a gente vai tentar seguir para esse ramo onde a gente vai fazer o treinamento de um perceptron. Então, nesse caso aqui, né, a gente tinha a retina, a área de projeção, a associação e as respostas, as conexões locais e tudo mais.
de forma que a gente conseguisse representar esse nosso neurônio e essa conexão entre os neurônios, os perceptrons, né? Então, dessa maneira, a gente recebia as informações, processava e enviava para o próximo neurônio. E aí fica mais parecido, né, com a rede neural, não só com um único neurônio, mas com mais neurônios aí também. Em 1960, a gente está começando a evoluir aí no tempo, né? Surgiu um outro tipo de rede chamada Adaline, certo? Que é uma rede adaptativa, certo? E o Madeline. E aí essas duas estruturas aí vão ser um pouco mais complexas, vão representar melhor certas classes, né? Às vezes, não sei se a gente ainda está num ponto histórico, né? Mas não quer dizer que porque foi desenvolvido depois é necessariamente melhor do que foi desenvolvido antes, né? Pode ser que é o caso de muitos desses desenvolvimentos, exista um desenvolvimento com foco em outra aplicação, né? Então, o que basicamente vai mudar nos neurônios são as funções de ativação, muda a estrutura de rede que o neurônio utiliza, o algoritmo de treinamento da rede neural. Isso aí faz muita diferença, né? Isso só foi obtido com o passar do tempo. E nesse caso aqui a gente tem uma estrutura de rede que é uma estrutura adaptativa que nos ajuda a seguir nessa sequência. Então, aqui o que foi possível, né, foi ser feito uma Madeline que utilizasse saídas analógicas e tivesse 3 camadas. Depois eu vou detalhar um pouco melhor o que seriam essas camadas, né? Mas eu teria a camada de entrada, a camada poderia ter uma camada escondida e a camada de saída. Nesse caso aqui a gente tem a camada de entrada e a camada de saída, né? Onde a gente recebe informação e a gente tem a saída da informação da rede inteira. E aí, em 1969, né, a gente tem um neurônio do tipo perceptron, né, que a gente consegue mapear melhor o que ele é capaz de fazer. Então, chegaram à conclusão de que o perceptron só é capaz de resolver dados ou classe de dados linearmente separáveis. Ou seja, você pega os dados, se você conseguir passar uma reta que separe os dois grupos, então você pode usar um perceptron. Se não, talvez você tenha que usar mais perceptrons, mais redes, e aí isso ajuda também a fundamentar a escolha, né, de como é que você vai fazer a rede e qual a estrutura que você vai utilizar. E aí teve uma janela bem grande aqui, né? Podem ver que a gente tem aqui intervalos menores de tempo, 58, aí depois 60, 69, e aí daqui começa 82. Então aconteceu alguma coisa aí no meio que desmotivou parte da comunidade científica a continuar na pesquisa. E aí, isso também é uma opinião um pouco pessoal, mas acho que tem alguma fundamentação, que é só dá para evoluir num determinado ramo de conhecimento, principalmente nesse ramo computacional, se a gente ou tiver uma máquina capaz de fazer aquilo, ou se a gente tiver estrutura matemática para fazer aquilo. Então, às vezes a gente resolve um problema, né? Não, precisa de processamento paralelo para isso. Aí você vai pegar 10, 20 computadores para resolver aquele problema. Quando na verdade era só, sei lá, em vez de somar e multiplicar, multiplicar e somar. Então alguém descobre isso e consegue economizar 90% do processamento computacional para resolver um problema. E aí
você não precisa mais de tanta computação, você só precisa conhecer o método de fazer mais rápido. Então chegou num ponto ali, né, que não tinha um fundamento matemático para evoluir. Então precisava de algum algoritmo, alguma estrutura matemática para fazer as redes pensarem de verdade, aprenderem de verdade. E obviamente a computação também precisava evoluir um pouco. E aí por isso que teve uma janela, né? Um dos motivos pelo qual essa janela de 20 anos aí, 10 anos, pelo menos 10 anos, perdida, né, em termos de pesquisa em relação à rede neural. Então, em 1982, a gente teve uma retomada de pesquisa, né, em relação a redes neurais. E aí teve um biólogo, físico e biólogo, né, Hopfield, que aí falava um pouco sobre redes simétricas para otimização e um algoritmo de aprendizagem que estabilizava essa rede, né, uma rede binária simétrica com realimentação. Realimentação é pegar informações da saída, né, da rede neural e utilizar como entrada para a rede neural também. Então a gente teve essa década, né, que ficou parada, que só continuou, né, voltou a avançar depois que um algoritmo de aprendizagem foi desenvolvido para ajudar aí nesse processo. Aí despertou não só a atenção, né, mas também tirou a comunidade científica da inércia. E aí continuaram, a partir desses estudos, o desenvolvimento. E lá em 1986, ano que eu nasci, foi desenvolvido um método que é o backpropagation, ou como o pessoal chama, retropropagação. Então, o backpropagation é um dos algoritmos mais utilizados, até hoje o pessoal utiliza o backpropagation. E ele é interessante porque você consegue pegar a rede neural e treinar todos os pesos e ao mesmo tempo zerar o erro de representação da rede neural em relação aos dados. Então ele é um algoritmo realmente bem utilizado e bem comum, apesar de que existem outros algoritmos também, talvez tão poderosos ou mais, mas obviamente todos os algoritmos têm sua vantagem e desvantagem dependendo do contexto. Então tem também nessa data esses dois pesquisadores escreveram um livro, né, Processamento Paralelo Distribuído, com explorações na microestrutura do conhecimento. E ali em 1988, mais dois pesquisadores descreveram um procedimento para projeto de uma rede neural. Então, nessa rede neural, as funções de ativação, que é as funções, o neurônio ele é basicamente dividido em entrada, né, processamento e saída. Mesmo que tenha várias entradas, outras coisas, enfim. Então, essa função que é utilizada para o processamento, nesse caso aqui, foram utilizadas as funções de base radial. E aí, obviamente, a gente começa a crescer nesse sentido, né? Hoje em dia a gente tem vários algoritmos que a gente pode utilizar para treinamento, várias topologias de rede. A gente vai chegar nisso quando eu estiver falando mais sobre rede neural. Então a gente saiu de só montar rede neural para outras camadas, né? Hoje em dia o pessoal fala muito em aprendizado profundo, que é o Deep Learning, que é interessante que o pessoal começa a criar nomes, né? Que no final não muda muito o que é. O que a gente faz em geral, né? É você ter um neurônio. O neurônio
sozinho não é capaz de fazer tudo, então a gente coloca mais neurônios. Aí a gente decide como é que esse neurônio vai se ligar com outro neurônio. Dessa maneira. Então você cria uma topologia, né? Você cria uma organização da rede neural, que é o que permite basicamente a gente trabalhar com os neurônios. E aí na sequência a gente pensa assim, eu tenho uma topologia que eu posso utilizar para essa aplicação ou para essa outra, e tem um neurônio aqui. Eu agora preciso de um algoritmo para fazer com que essa estrutura funcione de fato representando esse problema. Aí você vai e esse algoritmo vai dizer assim para a rede neural, olha, o dado é esse, você tem que se comportar como esse sistema aqui. Então ele vai treinar, né, vai fazer com que aqueles neurônios se comportem daquela maneira ou resolvam aquele determinado problema. Então, em geral, todo problema em redes neurais vai funcionar assim. Mas e a Deep Learning? É só você usar mais neurônios. Você vai pegar, obviamente, se você usa mais neurônios, você vai ter outras complicações, mas você ainda vai ter entradas e saídas, você ainda vai ter neurônios, funções de ativação, né? Mas você agora vai ter bem mais neurônios, porque hoje é possível, antigamente não era. Hoje você consegue utilizar 18 milhões de neurônios, por exemplo, 120, 130 milhões de neurônios. Às vezes isso é uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa ruim, né? Porque como a rede neural ela faz tudo, assim, é uma solução que resolve muito os problemas, né? Eu resolvo o problema, sim. Só que é a resolução que gasta a menor quantidade de computação? Nem sempre, né? Então, você ganha performance computacional, então o pessoal extrapola isso utilizando redes neurais mais complexas, maiores, com obviamente mais capacidade, mas não necessariamente por ela ter mais capacidade você está usando de fato toda a capacidade que ela tem, né? Então, o estado da arte, digamos assim, hoje seria focado no aprendizado com redes com muitos parâmetros, muitos neurônios, muitas funções, muitas conexões, e lidar com isso para um aprendizado mais próximo do ser humano, né, com uma capacidade cognitiva maior, vira um desafio nessa trajetória aí em relação à rede neural. Então eu vou fechar esse vídeo por aqui, né, e aí a gente continua na sequência falando especificamente sobre um neurônio, onde a gente começa a tecer nossa sequência sobre rede neural, mas falando primeiro de um neurônio, e aí depois a gente vai falar sobre como é que esse neurônio aprende, né? E aí depois como é que esse neurônio se conecta, e assim a gente vai seguindo até fazer o todo, né? Uma rede neural com capacidade de fazer classificação e com tudo que é colocado aí pra gente.